Então hoje, com essa Santa Missa, estamos encerrando a nossa semana de adoração ao Santíssimo Sacramento. É claro que não termina a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. A semana que abriu, a semana de graças que o Senhor nos deu. E essa semana ela foi revestida de uma graça especial de Deus para nós, que foi justamente em cima de um sinal, de uma graça entendida por alguém que esteve à frente dessa comunidade durante 50 anos. E ele fundou uma comunidade e ele buscava justamente esse tema que nós refletimos e pedia a todos nós para sermos isso. E todas essas barreiras, o que nós suplicamos que se derrubasse, foi em cima dos seus ensinamentos. Então, ou seja, alguém que conviveu conosco, esteja à frente, olhando também para nós. E também vendo a necessidade, e vendo justamente essas barreiras em nós. Porque ele era o pastor dessa comunidade, acompanhava durante 50 anos. Eu falo em refiro ao Padre Ladislau. Então ele acompanhava e ele pregava, ensinava, e isso está tirado em cima desse ensinamento. Então veja, isso foi uma graça especial. Porque alguém que rezava, alguém que amava o seu povo, e pregava e ensinava, e observava, por isso também muitas vezes corrigia. Então, toda essa adoração também é fruto de 50 anos de oração, de dedicação, de alguém que adorava, que rezava. Então, por isso é revestido de uma graça especial. Então, o tema que nós botamos como tema central dessa semana foi justamente aquilo que nós devemos ser, que é ser sinal visível e permanente da presença viva, amorosa e misericordiosa de Jesus hoje no mundo. Então é isso que nós buscamos e fomos refletindo aquilo que as barreiras, as dificuldades que muitas vezes não nos impedem de alcançar ser essa presença amorosa e misericordiosa de Jesus hoje no mundo, e de forma permanente, não apenas um momento, mas permanente. Então, aí vimos a barreira. O primeiro ponto que vimos era a surdez espiritual, de não escutar a Deus. Se eu não escuto a Deus, eu não mudo. Se eu não escuto a Deus, eu nem sei o que eu vou fazer. Como diz a parábola do semeador, se a gente é aquele que escuta a palavra distraído, o que diz Jesus? Vem o maligno e rouba tudo que é semeado. Então não fica nada. Então não vai ser sinal nenhum. Pode ser sinal do encardido no mundo, não vai ser sinal de Deus, porque não sabe, porque não está em comunhão com Deus. Como vai ser sinal de Jesus? Então pedimos essa barreira. O segundo ponto é deixar-se conduzir por Deus, porque a santidade realmente, Jesus diz: vem e segue-me. Então eu preciso saber renunciar a mim mesmo. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Então eu preciso me deixar conduzir por Cristo. E a barreira disso muitas vezes era a nossa rebeldia, e muitas vezes o Padre Ladislau deve ter visto entre nós, e por isso pregava. Então nós pedimos realmente que em nós começasse realmente o Senhor viesse em nosso auxílio para quebrar essa rebeldia, esse orgulho dentro de nós. Avançando no caminho, vimos também que era preciso Deus nos conduz para servir, para o serviço. Jesus diz: olha, eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida como resgate. Então esse servir é um servir com alegria, com disposição.
E muitas vezes nós não fazemos isso, nós queremos ser servidos. Há em nós muitas vezes uma arrogância, de nós acharmos superior às pessoas, querermos que as outras façam as coisas para nós, nos ofendemos quando as pessoas não fazem, não nos bajulam, não dizem isso, não dizem aquilo, não batem palmas, ou sei lá o quê. Então, o Padre Ladislau, ele não queria que a gente batesse palmas, né? Ele dizia, não, palmas é para o Senhor Jesus, palmas para Jesus. Então, realmente é para o Senhor ser glorificado, não nós. Mas muitas vezes há em nós essa concupiscência da arrogância, e pedimos ao Senhor que fosse nos ajudando a sua graça superar isso, dar a graça de superar em nós também, perceber em nós isso e também começar a lutar contra isso. E ser sinal visível da presença viva, amorosa e misericordiosa de Jesus, de fato é evangelizar, está ligado diretamente com a evangelização. É o anunciar o Cristo a todos os povos, a todas as nações. E isso é, claro, a missão de cada batizado. Todos nós somos chamados a evangelizar. A igreja existe para evangelizar, levar o Cristo a todas as nações. E muitas vezes nós vimos que nós criamos muitas vezes uma zona de conforto na nossa vida, a comodidade, a acomodação, e fazemos aquilo muitas vezes só que nós gostamos de fazer. Até que às vezes não são coisas em si erradas, mas não permitimos que Deus mexa na nossa vida. Ficamos só nos nossos probleminhas, nas nossas coisinhas, né? O padre falava, né? Na nossa pipoquinha, né? E não avançamos, não permitimos que Deus te leve para, não permite que Deus nos leve para as águas mais profundas. Pedro, na sua barca, né? Jesus disse para ele, Pedro, avança para as águas mais profundas, e ele foi. Também é preciso evangelizar, verdadeiramente é preciso ser ousado na fé, é preciso se lançar. Olha a vida de São Paulo. São Paulo, ele foi escolhido por Deus. A gente tinha consciência disso, que Deus o enviava para evangelizar os povos. E ele foi. E a gente sabe, ele relata nessas cartas o que ele passou, o que ele sofreu de dificuldades. Mas ele diz, a minha vida não é preciosa para mim mesmo. Já para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele não havia acomodação. São Paulo era um homem livre, disponível para Deus, para evangelizar, para levar. Então nós pedimos a Jesus que realmente começasse a mexer na nossa vida para nos tirar dessa zona de conforto. Que se a gente olhar para a nossa família, a gente olhar para essa sociedade, para olhar para esse mundo à nossa volta, o que precisa? O que o mundo está precisando? De evangelização. De eu e você darmos testemunho de fé. Isso que precisa. Realmente dar testemunho da nossa fé. Por fim, continuamos rezando. Próximo dia vimos que o Filho de Deus, ele nos mostra que a sua vida, ele é obediente à vontade do Pai em todas as coisas. Então pedimos a Jesus que realmente nós viesse a destruir em nós todo espírito de desobediência, onde nós vamos criando as nossas regrinhas próprias, e às vezes em detrimento aos mandamentos de Deus. Nós vamos criando aquilo que nós achamos certo. Mas para mim, Deus diz assim, mas para mim isso já está superado, mas para mim isso não é bem assim, mas para mim. Mas não é você que salva o mundo, não sou eu que salvo o mundo, é Deus que salva, é Ele que tem a palavra de vida eterna. E muitas vezes nós nos acomodamos e ficamos nas nossas regras, no nosso orgulho, então não cedemos a Deus. Então pedimos que Jesus venha realmente, devemos nos dobrar, que Ele venha ajudar a quebrar em nós essa mania, esse orgulho de criar um mandamento próprio, diferente do mandamento de Deus.
Avançando na nossa oração, vimos o perigo de muitas vezes, quando as coisas não acontecem como nós queremos na nossa vida. É porque quando nós falamos de misericórdia, nós vamos nos confrontar muitas vezes com pessoas que não nos amam, que não gostam de nós, que são inimigos nossos, que pensam diferente, que vão falar mal da gente. E muitas vezes nós somos feridos nesse caminho. Ou também às vezes nós rezamos para que Deus faça uma coisa que nós pedimos e Deus não nos dá. E muitas vezes nós lutamos com uma revolta dentro de nós. Nos revoltamos contra Deus. Não aceitamos que Ele conduza a nossa vida. Então pedimos essa graça, para que o Senhor liberte também o nosso coração de toda a revolta. E vimos que a rebeldia é um grande mal espiritual. Falávamos justamente, Satanás é um anjo rebelde. O diabo é um anjo rebelde, que se revoltou contra Deus. E muitas vezes ele vai tentar, em cima da sua ferida, em cima do seu sofrimento, te lançar também nessa rebeldia. Então pedimos a Jesus um coração manso e humilde como o dele. E por fim, pedimos aí a graça maior de um amadurecimento do amor, que justamente era começar a amar os nossos inimigos. Porque se eu vou ser misericordioso, porque é fácil nós sermos misericordiosos com as pessoas que nós amamos. É você olhar para sua filha, para o seu filho, noitinha, querida, seu esposo, seu esposo, você ama, e você que ama, a pessoa, aí você vai lá e perdoa ela. Que bom, é maravilhoso. Então, agora, mas a pessoa que não te faz o bem, a pessoa que te machucou, a pessoa que você fala e não escuta, a pessoa que é revoltada e fala, o que você faz com ela? Jesus diz que amar somente aqueles que nós amamos ou que nos amam não nos caracteriza. Claro que é bom e devemos, mas o grande sinal do cristão é amar como Deus ama. É isso que Jesus ensina. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus diz que Deus faz chover sobre bons e maus, justos e injustos. Então diz que nós temos que ser perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito. Então pedimos realmente em nós, a cura do nosso coração, que a gente possa também começar a aprender a amar quem não nos ama ou quem nos persegue. Pelo menos rezar por ela, desejar o bem a ela, a conversão dela, querer o bem. Porque de fato aquela pessoa vai se converter se de fato alguém se oferecer por ela. Se alguém, por exemplo, Estevão, ele estava sendo apedrejado e ele diz assim: Senhor Jesus, não leve em conta este pecado. Então ele pediu, ele intercedeu por seus algozes. Ele pediu, olha, Senhor, e Paulo estava lá. Então, Paulo estava lá aprovando a morte do Estevão. E então, Estevão estava rezando por Paulo na hora da sua morte. O próprio Senhor Jesus estava na cruz rezando: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele fez isso. Ele diz: se alguém te dá um tapa na face direita, oferece a esquerda. Então, ele estava pedindo a Deus essa graça de começar a crescer nessa direção. Porque se eu quero ser um sinal visível dessa presença de Jesus, eu preciso aprender a amar como Ele ama. E Deus ama dessa forma. São Paulo fala que Jesus deu a sua vida por nós
quando éramos ainda seus inimigos. Então Jesus morreu também para salvar, que amou também aqueles que não o amavam, que aos seus algozes amou. E Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre. Então, passamos a semana também, nesse último momento, também pedindo essa graça de crescermos no amor, um amor mais agora amadurecido. E por fim, meus irmãos, entendemos que essa semana de adoração, estava pensando, isso é uma coisa profundamente cristã. Primeiro a gente vê Pedro, acorrentado, preso, e impossível Pedro sair daquele lugar. Preso, acorrentado, 4 guardas, 16 guardas cuidando dele. Mas o que a igreja estava fazendo? A igreja estava rezando e suplicando por ele. Nós passamos a semana inteira diante do Senhor, rezando e suplicando. E o que Deus faz? Deus liberta Pedro, milagrosamente. Não é o Pedro que saiu sozinho. Foi uma intervenção divina direta em que Deus vai lá, manda o seu anjo e Pedro é liberto. São Paulo está agora pronto para morrer e diz: Deus me libertou da boca do leão. Ou seja, então São Paulo, quantas vezes aquele momento que ele e Barnabé estão presos no fundo de uma caverna, presos a um cepo, depois de ter sido apanhado, e eles estão louvando a Deus, rezando a Deus, louvando a Deus. E Deus faz o quê? Deus vem, Ele mesmo arrebenta as correntes, Deus mesmo quebra as correntes e liberta Paulo, depois converte o carcereiro, converte a família. Então veja que essa semana de adoração tem esse sentido. Nós vamos dobrar os joelhos e pedir a Deus também o nosso impossível, a nossa conversão, aquilo que de fato não estamos conseguindo. Vamos pedir a Deus também a graça, a conversão, o milagre, a mudança. E por isso dobramos os joelhos, porque sabemos que tem certas situações que muitas vezes nós não conseguimos sozinhos enfrentar. E muitas vezes situações de doença, dificuldades. Então nós dobramos os joelhos a Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. E se for a sua vontade, Ele pode enviar algo, a graça, o milagre, a cura, enfim, aquilo que de fato é necessário ser feito. Então, essa semana de adoração tem esse sentido. É uma semana profundamente de fé, essa fé que é a fé da igreja, essa fé que é a fé de Pedro e de Paulo, a fé que eles morreram por ela. Essa é a fé. Nós adoramos a Deus e pedimos a Jesus, que é o nosso Salvador, Ele que é o Messias, o Filho do Deus vivo. Nessa fé nós dobramos o joelho diante de Jesus, nessa certeza de que Ele é todo-poderoso. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Dele vem, Ele é a videira verdadeira, dele vem a água viva. Ele tem as chaves da vida e da morte. Ele é o alfa e o ômega. Ele. Então nós dobramos o nosso joelho, paramos a nossa vida, paramos os nossos compromissos, dobramos os nossos joelhos e suplicamos a Ele. Pedimos também a nossa conversão, a conversão da nossa comunidade. É porque dele vem a graça. Dele vem a graça. Por isso, esse é o sentido dessa semana de adoração. Por isso, paramos, rezamos, dobramos os joelhos e viemos aqui. Às vezes ficamos até 10 horas da noite rezando, porque precisamos fazer isso. Precisamos, senão não muda a situação. Senão não conseguimos avançar, o inimigo ele vai bloqueando as coisas e nós não conseguimos. Então dobramos os joelhos e pedimos a Deus. Então louvamos a Deus, bendizemos a Deus e as graças que Ele derramou. E agora por fim, perceber também que a semana de adoração não vai resolver
toda a nossa vida para sempre. Também isso é importante de se dar conta disso. Se eu achar que tudo está resolvido, também está errado. Agora Deus, Ele vai dar a graça. Ele vai dar a graça. Agora Ele derrubou a barreira, Ele deu a graça. Mas é preciso agora então que o Senhor abriu o caminho, você e eu, a avançarmos. Começarmos a mudar a nossa vida. Buscar a nossa conversão. Realmente buscar trabalhar as nossas virtudes. Mudar de vida. Começar a se confessar. Começar a ir na missa. Começar a procurar viver os mandamentos de Deus. Começar a perdoar as pessoas. Enfim. Começar a dar sequência à graça que o Senhor te deu. Porque o Deus faz o milagre. Mas agora, a partir desse milagre, começa também toda a minha caminhada de conversão, de busca de santidade. Então, que o Senhor Jesus nos fortaleça na nossa vida, para que a gente possa agora, a exemplo de Pedro e Paulo, realmente a gente perseverar nessa fé, caminhar em direção à meta, como diz São Paulo, lutando, buscando a nossa conversão, crendo no Filho de Deus, que nos amou e por nós se entregou, caminhando com Ele, colocando em prática, em comunhão com Pedro, na igreja, caminhando dentro dela, lutando com ela, caminhando, bebendo da graça que ela nos dá, para que no final da nossa vida, Deus possa então, como diz São Paulo, após o combate da fé, nós temos guardado essa fé cristã, essa fé católica, guardarmos ela até o fim, e o Senhor possa nos dar então a coroa da glória, como diz São Paulo. Ele quer que Ele tem uma reservada para você, reservada para mim. Ele quer dar essa graça, essa coroa de glória para você um dia no céu. Mas agora é a hora da nossa parte de conquistá-la, de ir para o combate da fé e perseverar nesse combate até que então o Senhor nos chame para participar da sua glória. Então que Deus nos fortaleça nesse nosso retorno para casa, nesse recomeço de agora não mais com a adoração dessa forma que estava. Que você então agora comece a colocar os seus propósitos em prática, mudança de vida, devagar, mas com determinação, para que realmente a graça que você recebeu aqui não seja desperdiçada, mas pelo contrário, frutifique cada vez mais.